Boa noite, irmãos. E aí, irmãos, tranquilo? Mais uma vez estamos aqui, né? Pra gente estar aí falando da fé, onde tudo é produzido. Glória a Deus. Aleluia. Muito bom, irmãos, estarmos aqui. Mais uma vez, eu vou esperar a galera tá se achegando aí. Glória a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso, né, irmãos? E falar de Jesus é falar da fé, né? E mais uma vez eu estou aqui para a gente estar falando da fé, porque eu vou repetir de novo. Eu sou apaixonado pela fé. Jesus é maravilhoso. E o próprio Deus é a própria fé, né? Funcionando em nós, né, irmãos? E mais uma vez aí, boa noite a todos aí, você está se chegando aí, amém? Glória a Deus, Deus é maravilhoso, boa noite. Essa galera linda aí, aleluia. E aí, irmãos, mais uma vez nós estamos aqui para falar da vida no Espírito. Tá falando aí do hora após hora. Nós iremos de novo falar da vida no Espírito. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. E aí, irmãos, e vocês têm orado? Como é que tá? Tem colocado em prática, né? Essa palavra maravilhosa, né, irmãos? Porque falar do Senhor Jesus, né, irmãos? Como é gratificante, né? Amém, glória a Deus. Boa noite toda essa galera linda aí. Amém, irmãos. Irmãos, falar da fé, a Bíblia diz que aqueles que verdadeiramente decidiram andar por fé, esses são filhos de Abraão, né, irmãos? Então, se você entender o propósito, né, da palavra do Senhor, por que que tudo Deus pega ali e encerra as boas novas ou a vida na fé com o patriarca, como o pai da fé, Abraão? Amém, irmãos? E falar da fé, irmãos, eu quero que você entenda, é muito mais profundo viver por fé do que manifestar a obra. As pessoas dizem, porque para você me mostrar que você anda por fé, me mostra a obra. O que tem de gente fazendo a obra, meu irmão, sem fé. Por quê, pastor? Porque não significa que você que está fazendo a obra, você está vivendo por fé. Ah, pastor, agora você complicou. Porque a Bíblia diz, shalom, shalom. Glória a Deus, meu irmão, meu. Shalom, minha galera linda aí. Então, irmãos, olha que coisa louca. Porque eu posso fazer a obra, irmão, sendo orientado na árvore do conhecimento do bem e do mal. Irmãos, em Atos 16, o próprio Espírito Santo proibiu Paulo de fazer uma viagem missionária para a Ásia. E aí, querido, mas não era obra, irmãos? E aí? Eu quero te dizer, comece a analisar, será o que você está fazendo não é algo que é bom? Você precisa analisar o que Deus te chamou para fazer. Por quê, pastor? Porque tudo que você desejar fazer, presta atenção, e tiver ao teu alcance, tenha cuidado, porque você está fazendo, porque na tua matemática, amém, entrou em concordância com aquilo que você pensou. É muito sério. Amém, querido? É muito sério. Então não significa que alguém que está fazendo a obra, essa pessoa tem fé. Porque Abraão creu antes da fé, antes da obra ser manifesta. Quando Deus chamou Abraão, querido, quando Abraão creu, a Bíblia diz que Abraão creu. Até o momento, Isaac ainda não teria sido manifesto. E aí, querido? Então vou te falar algo. Abraão, todo mundo, querido, crê antes da obra. A obra ser manifesta, querido, sim, é um resultado da fé. Mas eu preciso crer antes do que executar a obra. Por quê, pastor? Porque toda obra que Deus vai te chamar para fazer, ela não cabe no teu bolso. O evangelho do Senhor Jesus, querido, ela não cabe, querido, no hall de uma igreja. Ela não cabe no caixa de uma igreja. Quando eu digo a igreja, é a instituição. Amém, irmãos? Então não significa, querido, que talvez você está aí fazendo tanta coisa e você está fazendo por fé. Nossa, pastor, que sério. É muito sério, querido. É muito sério. Amém, querido? Por quê? Deus, quando pede Isaac para Abraão, em Gênesis, a partir do capítulo 22, Abraão creu porque ele ouviu de Deus.
Amém, irmãos? E ele sai ali logo pela madrugada fora, e se você entender, no processo para realizar a obra, a partir do momento que Abraão creu, ele foi deixando algo pelo caminho. Então, o que creu Abraão o transformou para realizar a vontade de Deus. Ele deixou pelo caminho, presta atenção, os servos, ele deixou pelo caminho os jegues, porque ele poderia ter matado o jegue no lugar de Isaac. Os servos que ele deixou no caminho, esses servos poderia, presta atenção, neutralizar a fé que Abraão creu a partir do momento que ouviu Deus. Então, querido, o caminho da fé, querido, a estrutura da fé é a perseverança. A maturidade te leva na perseverança. Não, querido, a perseverança não é resultado da quantidade de obra que eu faço. Você está aí comigo? Não significa, querido, o caminho da fé, para que você trilhe a fé, esse caminho é a perseverança. Medite lá em Tiago, capítulo 1. E aí, porque a escola da fé, você vai passar por grande o quê? Dificuldades. Por quê? Porque a dificuldade do caminho da fé, irmãos, não significa que a dificuldade que você está passando, querido, é algo maléfico para a sua vida. Já pensou se José soubesse que para ele se tornar o propósito pelo qual Deus deu a visão para José? Vou falar algo para você. José, quando creu na visão que Deus deu para ele, irmãos, José não conhecia os processos. José não conhecia os processos. Simplesmente esse menino me senta numa mesa contra a visão que Deus deu para ele. Que ele viu o quê, querido? Os 11 feixes de trigo se curvando a ele. Viu também o sol e a lua. E aí, irmãos? E ele creu tudo, querido. E aí a obra ainda não era manifesta. Simplesmente José creu. Mas a obra não era realizada. Mas o que levou ele a realizar a obra, querido, foi o processo naquilo que ele creu, quando ele ouviu de Deus a visão. Então, irmãos, entenda. A obra, querido, me perdoa com muito carinho, é algo muito pequeno para o processo da fé. Por quê, querido? O mostrar a obra é porque a obra foi realizada no caminho do crer. Para a obra de Deus ser manifesta fora, ela tem que produzir dentro de você a perseverança do crer no que Deus te falou. Porque tem muita gente, querido, que está fazendo a obra, mas já deixou de crer. Tem hora que Deus já te mandou ir para outros lugares, mas você quer fazer. O ID, por exemplo, hoje as pessoas dizem, mas o primeiro ID é na tua vizinhança. Mas quem disse que Deus te chamou para ser um missionário na tua vizinhança? Isso é lógico, isso é óbvio. E aí? Quem garante que Deus te chamou para fazer o evangelismo na tua vizinhança? Porque o apóstolo Paulo, que ele simplesmente reuniu a galera em Atos 16, e ele ia para a Ásia. O Espírito Santo parou ele, e Jesus parou ele e mandou ele ir para Macedônia. Ué, mas era obra. Mas ele ia para a Ásia. Deus falou, não quero que você vá para a Ásia. Mas ele ia anunciar as boas obras, as boas novas, perdão. E aí, irmãos? Então, querido, nós temos que vigiar muito. Porque não significa que você está fazendo a lógica, o óbvio, que Deus chamou para fazer isso. Então, querido, eu vou te falar, trilhar o caminho da fé, querido, é trilhar a fé dentro de você. Em primeiro lugar, o caminho trilhado é a fé dentro de você. Presta atenção. Abraão, todos que morreram por fé, ficaram onde? No seio de Abraão. Então, o útero da fé do Antigo Testamento foi Abraão. Por isso que Paulo diz em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 8 em diante, que foi anunciado as boas novas primeiro a Abraão, irmãos. Primeiro a Abraão. Por isso que Abraão se tornou o pai da fé. Por quê, pastor? Porque ele creu. Ele creu. Então, peraí, pastor. Então, realizar a obra, a fé que manifeste a obra, você precisa realizar ela através da profecia. Porque toda obra produzida pela fé, entenda, você tem que executar ela ouvindo Deus. E algo que te dá frequência para ouvir Deus é uma chave mestra chamada oração em outras línguas. Ok, querido? Quando eu tenho uma vida de oração em outras línguas, eu criei no meu espírito uma frequência de ouvir Deus. Amém, querido?
Eu vou te falar algo simples. A gente bate muito na religião. E o que é religião? São as ideias dos homens. A religião, ela nasce no homem. É uma mentalidade babilônica. Para você entender, querido, eu vou falar de uma AM. Ok? A AM, querido, ela é o quê? É de longa alcance, mas ela é muito picada. A AM é assim, ó. A frequência da AM sobe e desce, sobe e desce. Então entenda, para você viver um propósito, você não tem que ficar nessa onda. Você tem que ficar na FM. Porque a FM, ela pega muito mais limpa do que uma AM. Só para você entender o que é uma frequência de você ouvir melhor a Deus. Então, orar em línguas, eu tenho uma vida de oração em outras línguas. Eu tenho a sensibilidade, uma frequência melhor de ouvir a vontade de Deus no meu espírito. Por isso que quem ora em línguas não fala aos homens. Então a minha frequência é bloquear o que vem de fora e manifestar o que vem de dentro. A fé significa manifeste o que Deus construiu dentro para que seja realizada a obra fora. Então, querido, o que Deus teve para José, primeiro Deus construiu dentro de José o que Deus queria que José manifestasse fora. Então, em cima de uma visão que Deus deu para José, irmãos, em primeiro lugar, José foi vendido. Então, não significa que isso que não está dando certo na sua vida, que alguém pode dizer, irmãos, será que você não está com maldição? Será que você não está em pecado? Então José estaria ferrado, porque depois da visão que ele teve, criou-se contra José uma rivalidade dentro da própria casa, dentro da família. Tanto é que o próprio irmão, os irmãos se reúnem. Irmãos, eu vou falar algo muito sério para você. E quem reuniu aqueles irmãos para vender José foi o próprio Deus. Em breve você vai ter na sua casa um café da Chapada Diamantina. E aí, irmãos, o próprio Deus, querido, reuniu os irmãos e disse, Deus usou os irmãos de José. Só, querido, para eu entender esse processo, eu preciso ouvir de Deus. Eu preciso ouvir de Deus. Para você ver, Deus usa os irmãos de José, pega eles e põe para vender José. E você sabe para quem José foi vendido? Para os midianitas. Aleluia, meu profeta, meu pastor Sérgio. Os midianitas compram José. Sim ou não? E leva ele para onde? Para a casa de Potifar. Ok, querido? Leva ele lá para a casa de Potifar. Potifar entregou tudo para José, irmãos. Toda a casa. E José, me perdoa. Deus também usa a mulher de Potifar. Pastor, agora você brincou. E Romanos 8, 28 e até o 29. Que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama Deus. E quem te falou que as coisas más que está chegando na sua vida, Deus não esteja. Não que Deus está produzindo, não, é mal nos seus olhos. É mal nos seus olhos, mas faz parte do teu processo de fé. Faz parte da tua jornada. Faz parte da visão que Deus te deu. Ei, e aí, irmãos? Aí aquela mulher se levanta e queria pegar Zezinho. Zezinho corre e deixa o manto. Deixa a capa. Aí o mundo se levanta, né? A galera se reúne e diz, cara, Zé é safado. Zezinho é pilantra. E José foi para onde, irmãos? José foi para a prisão. Aleluia. Aleluia. E naquela prisão, irmãos, tinha gente também que fazia parte do chamado e o processo de José. E aí? E aí, irmãos? Lá dentro tinha um bocado de espírito em prisão. É por isso, querido, que todo o processo da sua vida, Deus te chamou para libertar os cativos. Você está aí comigo, irmãos? Todo o processo seu tem objetivo em pessoas. Então não significa que você está passando, Deus não esteja contigo. Não significa que o que está dando errado. Está errado na tua matemática, está errado na tua visão. Eu quero te dizer que Deus está nesse negócio. Eu quero te dizer que Deus está nesse negócio da tua vida. Eu quero te dizer, não perca a fé.
Não perca a fé. Mas eu vou te dar um conselho agora. Não olhe para o processo não, que você se perde. Olha para o propósito. Todo mundo, irmãos, que se pega no processo, sai do caminho da fé. Por quê, pastor? Porque o processo é fora da lógica. O processo que Deus tem, o processo que Deus tem para levar o homem para o propósito dele, o homem só pode andar no processo de Deus para viver a vontade de Deus de ponta cabeça. Tem alguém aí, irmãos? Para você deixar de ser lagarta para ser borboleta, você tem que entrar no casulo. E a cor do casulo, irmãos, presta atenção, dentro dele você não vê casulo por aí, você vê borboletas. Ninguém. Por quê? Por quê? Querido, presta atenção. Deus não trabalha com metanoia por propósito. Quando Paulo diz assim, transformai-vos pela renovação da nossa mente. Quando você muda de pensamento pela mente, é arrependimento, irmãos. Você pensava assim, não pensa mais. Isso é arrependimento. Aí é metanoia, é uma mentalidade da alma, é você estar tirando a sua alma de uma culpa, se arrependendo, isso é metanoia. E para andar no propósito, você precisa passar, sabe por quê, irmão? Pela metamorfose. É duas coisas distintas. Metanoia, arrependimento. Metamorfose, transformação para realizar um propósito. A borboleta, quando ela entra num casulo, ela não entra numa metanoia. Ela entra numa metamorfose. E para você entrar numa metamorfose, você tem que comer você mesmo. Por quê, pastor? Porque a língua que você criou para construir a Babilônia de você, Deus vai te dar uma língua com enzima para destruir você todinho. E aí, você está entendendo? Está discernindo, irmão? Uma lagarta, querido, para ela deixar de ser parasita, irmão, me perdoa. A pessoa que não aceita a metamorfose, não. Tem pessoas que, em primeiro lugar, não aceitam nem o arrependimento. Isso é metanoia. E agora, querido, eu preciso passar pela metanoia para me aceitar uma metamorfose. Porque a metamorfose, em primeiro lugar, a lagarta, querido, quando ela entra no estado de metamorfose, sabe o que ela faz? É o que Jesus falou. Entra, em Mateus 6,6. Entra para o teu quarto, fecha a porta. E o teu pai te vê em secreto. É aí onde o apóstolo Paulo descobriu uma chave mestra. Oração em outras línguas. Irmãos, presta atenção. A metanoia, você pode fazer até estudando. Porque é uma mudança de pensamento. Agora, irmão, metanoia você consegue. Agora, uma metamorfose não. É transformação. Então, peraí. Para eu assumir uma metamorfose, querido, eu tenho que entrar num casulo. Eu tenho que deixar de ser uma parasita, uma lagarta. Você sabe como é que a lagarta faz para ela não ser alvo de predadores? Ela procura uma árvore bem alta e um lugar bem escondido. E ela coloca os pés e se pendura numa árvore. Ela trava os pés e coloca a cabeça para baixo, irmãos. Isso, ela vai entrar em uma metamorfose. Ok? Isso. E quando ela entra nessa metamorfose, significa cristalizar. Ela vai cristalizar. Ela vai se degradar. Aí a própria lagarta, ela libera uma enzima, irmão, que ela sai comendo ela todinha. Tudo que é carne da lagarta, tudo que é o formato da lagarta, através dessa enzima, ela vai se degradando, ela vai se deteriorando. E ela vai, o quê? Dentro desse processo do casulo, ela vai se transformando em uma borboleta. Deus nunca te chamou para viver o propósito dele, meu irmão, para morrer lagarta. Você tem que passar por uma metamorfose. E aí, querido, então, querido, quando Deus te chama para a fé, você tem que assumir a metamorfose, você tem que ser transformado. Então, em primeiro lugar, Deus vai derrubar sua reputação. Você deixa de ser lagarta, onde você agradava a todo mundo. Ok, querido? Para ser uma borboleta. É outro, entendeu agora? Você saiu do natural. Deus te deu asa. Você consegue ver uma lagarta voando, irmãos? Só para louco. Isso é processo de fé. Então, significa, a lagarta, ela faz obra, irmão. A lagarta faz obra, mas não significa que ela tem fé. Porque a lagarta, ela só vai ter fé quando ela resolve ser borboleta. Então é dois tipos de pensamento. Ela entra, a lagarta, quando ela se arrepende, eu estou falando do ser humano, quando você se arrepende, você entrou numa metanoia. Ok? Quando eu vou para o caminho da fé, eu entrei na metamorfose. Eu tenho que ser deteriorado por tudo aquilo que eu fui o quê? Influenciado por fora, irmão. Pela religião, numa sala de teologia.
Teologia nunca vai te autorizar, não tem autoridade para te levar numa metamorfose. Porque numa metamorfose eu preciso ter outra língua, porque toda metanoia, se você não tomar cuidado, vem de uma Babilônia. E Babilônia não é um lugar. Babilônia são pensamentos. São todos os pensamentos que favorecem o homem. Toda Babilônia eu vou construir castelos. Toda Babilônia eu vou construir platô. Toda Babilônia eu vou criar torres. Toda Babilônia eu vou me tornar célebre. Porque tudo isso parte dos homens. E aí, irmãos? Por isso que o processo da fé é doloroso. A obra do crer, em primeiro lugar, você tem que degradar você. Todo mundo que creu no que Deus chamou para viver nos trilhos da profecia, você tem que passar por uma metamorfose, assim como Cristo passou. E aí, irmãos, fique à vontade. E aí, cara, para uma metamorfose, você só pode iniciar ela no hora após hora, oração em outras línguas. Irmãos, as pessoas dizem que alguém que foi batizado no Espírito, eles oram em línguas. Eu quero te dizer que não é. Alguém que orou em línguas, ele só está confirmando que ele já foi batizado. Por quê? Porque Deus liberou sobre toda a carne, não sobre a igreja. E aí, querido, antes no Éden, Adão era um espírito vivo com Deus. Adão, quando cai, ele deixou de comer da árvore da onde? Da árvore da vida. Ele passou a ser o quê? Uma alma vivificante. Por quê? Porque toda alma vivificante, ele se alimenta da onde? Da Babilônia. Irmãos, Babilônia é uma mentalidade de idolatria. Então, querido, se você, para viver o processo e para realizar o propósito de Deus na terra, se você receber influências de fora, entenda, se você colocar a tua fé baseada em coisas fora de você, eu quero te dizer que isso é idolatria. Porque a fé só pode ser baseada na voz de Deus. A língua da fé é o ouvido. A fé não vem porque você jejua. A fé não vem porque você lê a Bíblia, irmãos. A fé não vem porque você sai para fazer a obra. A fé só vem se você ouvir Deus. E aí, queridos? Xire cantará, ramanarabarabassoro condoro. Ah, irmãos, a obra agora é do Espírito. Quando a primeira pregação de Jesus, Jesus abre Isaías 61, ele já libera ali o próprio Espírito. Ele me ungiu. Aí João confirma isso lá em João 2,27. A unção que dele recebemos. Então eu vou abrir aqui para não ficar nas minhas palavras. Espera aí. Isaías 61 diz assim: eis que o Espírito de Yahvé, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres. Esses pobres aqui é de espírito, irmãos. Aí tem uma galera que acha que humildade é não ter as coisas. Ei, querido, os pobres de espírito são aqueles, querido, que acreditam no espírito do homem. Então isso é pobreza. Todo o espírito do homem que vem da Babilônia. O apóstolo Paulo é tremendo, igreja. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 9, ele diz: quem conhece do homem, a não ser o espírito do homem? Isso é a mente babilônica, é pobreza de espírito. Ah, irmão. Isso é pobreza de espírito. E Jesus veio anunciar a esses homens pobres de espírito. E quando é que eu me tornei pobre? Quando eu assumo que do homem não sai nada. É por isso, querido, que eu não acredito no que eu penso, porque tudo que eu penso vem da Babilônia, tudo que eu penso vem do cálculo, tudo que eu penso vem das minhas escritas, tudo que eu penso nasceu de mim. Agora, viver o que Deus pensa produz a fé. Todo o propósito, irmão, ele só pode ser realizado no que você ouviu de Deus. Por isso que a criação há uma grande expectativa do mundo inteiro. Romanos 8,19, esperando quem? A revelação. Então só pode revelar o que é oculto. Então, para eu me tornar um filho, eu tenho que transportar mistérios. E para eu transportar mistério, eu tenho que estar no quarto em secreto, no hora após hora. Quem ora em língua, ora em espírito. E em espírito fala mistério. Aleluia! Aleluia, irmãos! Ore em línguas, irmãos. Eu vou morrer dizendo. Por favor, irmãos, ore em línguas. Quando você
ouvi essas pregações que o Senhor tem usado minha vida para liberar, querido, eu vou pregar para você. Ore em línguas. Por quê? Porque para eu passar pela metamorfose, irmãos, eu preciso me degladiar para que o espírito de Babilônia, da lagarta, seja consumido. Para que eu viva ouvindo. E todo mundo que ouve voa. Porque, querido, a fé dá asas. A fé te leva a alcançar voos rasantes. A fé te leva, querido, acima das circunstâncias. A fé te leva acima da lógica. Então, querido, só pode viver propósito aqueles que atravessaram processos. E para eu atravessar processos, eu preciso cair num caminho chamado perseverança. E para eu viver uma metamorfose, eu preciso trilhar um caminho que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai ser transportado em mistério se não for por mim. Jesus é o caminho da vontade do Pai. Jesus é o caminho da vontade do Pai. Porque a vontade exata do Pai chama-se Cristo. É por isso que a igreja foi chamada pela primeira vez de cristão em Antioquia. Porque eles estavam trilhando as mesmas pegadas de Cristo. Paulo, querido, ele pregava o caminho. Porque Paulo não foi pregar os 4 evangelhos. Os 4 evangelhos é lei, irmãos. Os 4 evangelhos é lei, irmãos. Paulo pregou o evangelho da revelação. Ele diz: ei, Gálatas 1, se aparecerem que sabe um anjo, vos anunciando outro evangelho, pelo qual eu já anunciei, seja maldito, seja anátema. Efésios 3, ele diz: se você olhar em cima aí, eu já preguei para vocês de uma forma resumida. Porque eu entendi claramente os mistérios de Cristo. E foi-me anunciado esse evangelho da revelação. Tanto é, querido, que tudo que Paulo diz, ele diz: eu fui por causa de uma revelação. Então a revelação ele foi por causa de uma profecia. Então Paulo trilhou o caminho da fé, porque Paulo aceitou os processos da fé. E para eu andar na unção de 1 João carta 2,27, querido, eu preciso assumir uma metamorfose, não a metanoia. A metanoia é arrependimento. Eu pensava de um jeito e agora eu me arrependo e penso de outro. Isso é metanoia. Romanos 12. Uma metamorfose. Você precisa se degladiar. Para viver a metamorfose, Paulo entendeu, irmãos. Capítulo 7, presta atenção. Capítulo 7 de Romanos, Paulo fala de uma metanoia. Miserável homem que sou, quem me liberar desse corpo? É de Cristo Jesus. O bem que eu quero, eu não faço. Isso é pensamento. Então, Paulo ali estava em uma metanoia. Aí quando você se depara nas cartas de Paulo, Gálatas 2, Paulo entrou numa metamorfose. Ele diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo saiu da lagarta de Romanos 7. Entrou na metamorfose de Gálatas 2. Amém? Você está aí comigo, irmãos? Então, Paulo, metamorfose significa cristalizar. Entendeu? Ele foi cristalizado. Aí eu pergunto agora, irmãos, entra na metamorfose. Ei! E a metamorfose é: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E aí, igreja de Jesus? E aí, irmãos? Quer mesmo fazer a vontade de Deus? Quer atravessar uma linha que não tem mais retorno? E aí, irmãos? E aí? E aí, igreja? O que precisamos fazer, irmãos? Nada. Mas, pastor, nada, literalmente nada. Você precisa se entregar no hora após hora. As pessoas que dizem que ora por fé, qualquer situação se desespera, outros perdem domínio próprio. Irmão, ajuste, você quer saber se você foi justificado? É quando você começa a ter domínio próprio sobre qualquer circunstância. Parece que o mundo está acabando quando você passa por tribulação. Parece que tudo... E para com isso, irmãos. Orar em línguas. O orar em línguas, querido, ele vai te levar a viver os processos. Então, para eu sair de uma metanoia, é Romanos 7. Metanoia significa, irmãos, presta atenção, mudança de pensamento. Isso é arrependimento, é uma metanoia. Se você ler lá
Romanos 7, a partir do 14, Paulo diz assim no versículo 14, né? Bem sei que a lei é espiritual, mas eu sou carnal. Ele começa agora ali, né? Falar que o bem que ele não quer, ele não consegue. Então ele estava brigando com a mentalidade dele, ele estava entrando numa metanoia. Ok, querido? Mas lá em Gálatas, presta atenção, Gálatas capítulo 2, versículo 20, Paulo entrou numa metamorfose. Ele foi degradado por ele mesmo, quando ele assumiu a vida de Cristo nele. Então, querido, quando eu oro em línguas, eu autorizo ao Espírito Santo, me perdoa, me quebrar todinho dos meus conceitos, das minhas ideias e viver a vontade de Deus. Irmão, você pode muito bem ser salvo, pode ficar tranquilo, irmãos. Mas galardão é por propósito. Aí é outra coisa. Porque, em primeiro lugar, para você viver o propósito, tem que perder sua vida. Depois você medita lá. Em capítulo 10 de Mateus, no versículo 39. Então eu vou ler. Mateus 10, 39. Se você quiser aí, você acompanha. Fique de boa aí. Vou pegar aqui para você. Aleluia, irmãos. Mateus capítulo 10, versículo de número 39. Diz assim, eu vou ler para você. Aleluia. Então, querido, todo mundo ama até que ponto? Você ama mesmo deixar Deus construir o amor ágape em você? Porque, querido, perder a vida é alguém que entendeu o amor ágape. Porque o amor ágape, amor eu e você, quando eu e você ainda estava no lamaçal do pecado. O amor ágape nos amou, amém, irmãos? Então a gente ama sem querer nada em troca. Presta atenção. Mateus capítulo 10, no 39, diz assim, ó. Mateus 10, 39 diz assim, ó. Quem encontra a sua vida, a perderá. Olha que louco. Quem encontrar a sua vida vai perder. Então quem é que encontra a vida? É quando você vive as suas vontades. Assim tá bom, eu trabalhei, eu me aposentei, amém, agora eu sou assim, eu vou na igreja, para mim aqui tá bom. Irmãos, perdão, você pode muito bem ser salvo, sem problema nenhum. Agora galardão, irmãos, você não tem. Galardão você não tem. Presta atenção. E aí, querido, eu vou botar você com um ponto de interrogação aí agora. Hã? Eu vou te colocar agora com um ponto de interrogação. Quando ele diz, João 14, que ele ia preparar na casa de meu pai há muitas moradas. Você está aí comigo, irmãos? Na casa de meu pai há muitas moradas. É diferença de galardão. Irmão, você está salvo. Sem problema nenhum. Agora, galardão é no propósito. Está aqui. Primeiro galardão, vou ler para você. Quem encontrar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, achará. Então aí você já ganhou um galardão. Quando eu, presta atenção, quando eu morro, para mim mesmo, para eu mesmo, eu vou encontrar o propósito, a essência da vida pela qual eu vim morrer, para a qual eu vim viver sobre a face da terra. No 30, no 40, ele diz assim, quem vos receber, a mim mesmo recebe. Então, quando você perde a vida, as pessoas que me recebem a Cristo. Porque quando eu perdi minha vida, é a vida de Cristo funcionando em mim, irmãos. Você está aí comigo? Aí ele diz assim, ó, no 40. Quem vos recebe, a mim mesmo recebe. E quem recebe a minha pessoa, recebe aquele que me enviou. Então, quando eu perco a minha vida, eu encontrei a vida de Cristo. E quando eu encontrei a vida de Cristo, aonde eu for, nas pessoas, ela vai encontrar Cristo funcionando em mim e ela vai receber Deus, o próprio Deus. Aí ele diz aqui no versículo 41, ele diz assim, ó, presta atenção. Quem recebe um profeta, por reconhecê-lo como profeta, receberá recompensa de profeta, galardão. E quem recebe um justo por sua qualidade de justiça, homens de fé, você receberá também uma recompensa de justo. Amém, irmãos? E aí eu vou lhe dar agora. E quem der, mesmo que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, com toda certeza vos afirmo que de modo algum perderá sua recompensa. E aí, irmãos? Aqui Deus fala dos ministérios e da unção diaconal. Pastor, o que é ser diaconal? São pessoas que viu eu sendo, amém, querido? Vivendo por fé. E participaram, querido, com a unção diaconal na minha vida. Foram pessoas que foram mecanismo para que meu chamado. Amém, querido? E as pessoas têm medo de viver por fé. Porque eu vou te falar, viver por fé, querido, Deus vai quebrar sua reputação. Pessoas vão acabar com você, vão desfazer de você, vão falar um monte, mas eu quero te dizer, fica em Cristo.
Querido, imagine o que José passou. José foi vendido pelos irmãos, irmãos. José foi vendido. Ei, e você sabe quem foi que fez a reunião para José ser vendido? O próprio Deus. Irmãos, não significa que as coisas ruins que estão acontecendo em você, Deus não esteja no controle. Os irmãos de José foi vendido, mas eles não sabiam que Deus estava usando ele para poupar a vida dos próprios irmãos de José, irmãos. Porque ia haver uma fome na terra. Você está aí comigo, querido? E Deus já estava, ei, querido, quem anda por fé, anda na frente do problema. Não significa que agora, querido, a dificuldade que você está passando, Deus não esteja. Não tenha medo, irmãos, eu aprendi, eu não tenho medo de nada. Quem quiser falar, fale. Quem quiser criticar, critique. Ei, eu sei de quem eu tenho ouvido, irmãos. Irmãos, outro dia eu falei, meu irmão, se for para mim for preso em qualquer circunstância da minha vida, eu vou anunciar o evangelho. Deus tem propósito lá na minha vida. Se eu tiver que ir para outro lugar, Deus tem pessoas me esperando, porque eu vou ministrar essas pessoas. Irmãos, aquele que assumiu a fé, não importa mais os lugares, importa a companhia. Irmãos, presta atenção. Quando Sadraque, Mesaque e Abidnego, querido, eles foram taxados numa fornalha que chama coivara de fogo, querido. Eles atravessaram a vida da fé. O que é a vida da fé? São pessoas igual a eles, querido. Presta atenção. O que é a vida da fé? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Isto é, se morrer, morri. Se viver, vivi, irmão. Para mim, tanto faz estar solto, estar preso. Qualquer lugar aonde Deus me enviar, eu vou. Andar por fé, eu não escolho mais as coisas. Quem escolhe é quem me enviou. Então, querido, naquele dia, tanta gente vai ter tanta surpresa, irmãos. Você pode ser salvo sem ter galardão, irmãos. Fica tranquilo, conheça a palavra. Medita lá em 1 Coríntios capítulo 3, a partir do 11. Vai lá, o dia trará à luz a sua obra. Qual é o dia? O dia está em letra maiúscula, o dia é Cristo. E Cristo é fogo. Pastor, qual é a obra do homem? A obra do homem é feno, madeira e palha, isso pega fogo. Então, pastor, peraí, são os homens que querem fazer a vontade de Deus, mas de acordo com as suas ideologias. Hoje um povo é preso em raiz de maldição. Aonde tem mais raiz de maldição? Que Cristo já foi maldito. Uma hipocrisia. Hoje as pessoas estão criando jargões, irmãos, para querer viver a vontade delas. E os jargões viraram deuses. Nem tudo... Ei, irmãos, o que está escrito não é o que Deus falou. O que está escrito é um recado. Eu vou lhe explicar melhor. Alguém diz assim, ó. Pastor Bogué, Pastor Bahia, Adágio é meu nome? Fulano quer falar com você. Isso é um recado. Quando eu chego lá, eu vou ouvir essa pessoa. Então a fé, querido, não vem pelo recado. Então a fé não vem porque eu leio a Bíblia. A fé vem porque eu ouço Deus. E ouvir Deus é andar na contramão do mundo. Tá claro, irmãos? E quando você entra na contramão do mundo, você passa a ser um perturbador por onde você anda. Elias é só um perturbador, irmãos. Aleluia! Então alguém que traçou o caminho da fé é alguém que perdeu sua vida, deu uma bica no que é natural. Você está aí comigo, irmãos? Você tem coragem mesmo de assumir sua vida por fé? Então dá uma bica nas suas ideias. Irmãos, você precisa entender o que é arrependimento. Arrependimento é metanoia. Isso é Romanos 12. Eu pensava de um jeito, agora eu estou pensando do outro. Metamorfose. Eu sou uma lagarta. Irmãos, entenda. Você olhando para uma lagarta, você acha que uma lagarta ia ser uma borboleta onde? Nunca. Isso é a língua da fé. Toda borboleta, irmãos, ela saiu de uma lagarta. Você nunca vai ver uma borboleta grávida. Nunca, irmãos. Porque borboleta não produz borboleta. Agora lagarta produz borboleta. Então, enquanto Deus te fez humano é a raça. É ser lagarta. Agora, trilhar o processo, você é espírito. Aí é uma metamorfose. Significa o quê? Cristalizar. É onde você vai ser deteriorado, querido, por tudo aquilo que você fez. Andar por fé é andar de ponta cabeça. Amém? É você mais nunca acreditar no que você pensa. Nossa, e eu te provo isso também na Bíblia. Abre a Bíblia, Isaías 55. Deus diz, os meus pensamentos são maiores que o seu. Os meus planos é... Como que você acha que da maneira que você quer viver no seu achismo, você vai agradar a Deus? Irmãos, só agrada a Deus quem perdeu a vida. Só agrada a Deus quem perdeu sua vida. Sabe os propósitos que você fez? Você tem que dar uma bica. E para eu ter fé o suficiente, eu preciso edificar a minha vida. E para eu edificar a minha vida, Deus me deu uma chave chamada oração em outras línguas. Ah, mas eu não fui batizado. É problema seu, querido, porque Deus já derramou
do Espírito dele sobre toda a carne. Deus não derramou o Espírito dele na igreja, irmão. Querido, Deus não amou a igreja, Deus amou o mundo, conheça a palavra. Joel 2,28, Deus derramou sobre toda a carne o Espírito. Me perdoa, alguém que você critica aí por ser um feiticeiro, por ser um bêbado, ele tem o Espírito de Deus. Ele só não manifestou Deus ainda, porque o Espírito dele está adormecido. O Espírito dele está adormecido, irmãos. Amém? O Espírito dele está adormecido. Quando ele aceitar Cristo, é por isso que Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só tem uma ligação, querido. Alguém para voltar para Deus quando ele aceita Cristo. Porque Cristo, querido, é o autor da vida do Espírito. Cristo é Espírito. Ei, irmãos, é tempo de viver na profecia, na revelação. Ore em línguas, sai dessa vida de circunstância aí que você acha que você perdeu. Tem gente que diz, minha vida tem uma cruz tão pesada. É problema seu que você está com sua cruz. Pega de Cristo. Porque a cruz de Cristo me autoriza a vencer tudo. Irmãos, Deus não te deu fé para ter as coisas. Deus te deu fé para conhecê-lo. Aí as coisas têm que correr atrás de você. As pessoas acham que eles são homem de Deus porque orou por alguém e foi curado. Quem te falou que homem de Deus é alguém que ora por alguém e foi curado? Me conheça a palavra. Capítulo 7 de Mateus, versículo 21, irmãos. Mas, Senhor, nós curamos enfermos, profetizamos, expulsamos demônios. Jesus disse, apartai-vos de mim, eu não conheço vocês. E não estou te falando que homem de Deus não expulsa demônio, não é isso. Querido, dom é irrevogável. Irmão, um dia eu estava ministrando, um rapaz alcoolizado, sabe o que ele fez? Ele pediu para orar por uma pessoa, e ele orou, e Deus usou ele para curar uma pessoa com câncer. Mas aí, agora eu te pergunto, no estado que ele estava lá, mergulhado no pecado, ele estava salvo? Não. Não significa que você ser usado por Deus, você está salvo. Não significa. Conheça a palavra. A Bíblia é só uma, irmãos. Conheça a palavra. Medita na palavra. Naquele dia vai ter tanta surpresa. Olha o que está acontecendo agora. Então manda os homens arrumar inseticida para matar essa nuvem de gafanhoto que está vindo. Agora, querido, eu vou falar para você, é muito sério. Agora a gente vai ver de quem é quem. Porque agora os homens de Deus que plantou e teve lavoura, ele vai orar, e a inseticida vai ser a palavra dele. Senhor, na minha plantação, gafanhoto nenhum senta. Você vai ver a plantação de um homem de Deus, ao redor tudo sendo comido. E no meio daquele homem de Deus, a inseticida da palavra de Deus, bloqueando todo gafanhoto. Aí você vai ver a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve a Deus. Manda os homens agora arrumar os megas aviões cheios de inseticida. Vamos ver se vai exterminar essa nuvem de gafanhoto. Ei, querido, Jesus está voltando. Eu quero ver se você, com seus argumentos, com a sua vida que você quer viver, você vai encontrar Deus. Eu não estou te julgando, eu estou te alertando. Está aqui. Eu estou te alertando, está escrito. Eu creio que você tem uma Bíblia na sua casa. Começa a meditar. Aí sua alma vai falar, mas pastor, eu não entendo. Não, pode meditar. Depois o Espírito te revela o que você comeu. E aí, queridos? E aí, irmãos? Olha o caos do mundo. Olha a pandemia. Mas tem homens aí que é de Deus e morreu. Quem te falou que a gente morreu? Eu não tenho medo da morte não, irmão. Se a minha vida findar na terra, é porque findou meu propósito. E eu vou para a casa do meu pai. E eu creio, e eu sei o pai que eu tenho, chamado Cristo. Não tenho medo da morte. Querido, a morte nunca mais me vence. As pessoas acham que morrer é sair desse plano natural. Ei, a tua vida no Espírito, você tem que prestar conta dela. É por isso que Deus matou Cristo, eu e você, no lamaçal de pecado, ele já te ama. Irmãos, Jesus está em todo lugar, mas ele não se manifesta em todo lugar. É outra história. Ele está em todo lugar, irmão, mas ele não manifesta, não. Ele só manifesta aonde verdadeiramente você assumiu Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Jesus não é religião, Jesus não é evangélico, Jesus não é gospel, Jesus não é católico, Jesus não é macumbeiro, ele é filho de Deus. Jesus é um estilo de vida onde você sai de uma metamorfose, você deixa de ser lagarta para ser borboleta, irmãos. Irmão, sabe o que eu acho engraçado? Eu vou falar algumas coisas, né? Você bebe, por exemplo, e não quer que seu filho bebe. Engraçado. Você acha que Deus quer criar alguém bebendo? Outros fumam e não quer. Isso é hipocrisia. Você chapa o globo, talvez tua família, teus filhos aprendeu bebendo com você. E você quer pedir para os seus filhos não beber. Tem hora que filho aprendeu fumando com o pai. É essa hipocrisia da nossa vida, irmãos, que a gente tem que arrancar. Nós éramos assim.
E aí? A Bíblia diz que nós somos maus, queremos dar coisa boa aos filhos. Imagine Deus. Você acha que Deus fez você, querido, para ser destruído pelo maligno? Para estar mergulhado numa vida de pecado? Para um pouco. Você acha que a doença que você está encarando, a enfermidade, foi Deus que colocou? Nada, quem colocou foi o capeta, irmãos. Me perdoa. Me perdoa, irmãos. Crê na sua cura. Precisamos, querido. E Deus diz, já liberei do meu espírito. Está sobre você. Deus deu outras línguas. Ore em línguas. Ah, mas eu não sou digno. E quem te falou que alguém é digno? É de graça. Deus derramou sobre toda a carne. Joel, capítulo 2, 28. O Espírito de Deus, ele derramou sobre todo mundo. Aí fica o povo evangélico, achando que Deus só derramou o Espírito nele, nos gospels. Está sobre toda a carne. Agora, para eu manifestar esse Espírito que Deus me deu, eu preciso aceitar Cristo. Porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, a não ser por Cristo, irmãos. E aí? Jesus não é gospel. Jesus não é feiticeiro. Não é macumbeiro. Não. Jesus ele é filho de Deus. Assim como eu também sou filho. Jesus é um estilo de vida, irmãos. Aleluia. Aquele que tinha uma vida na prática do pecado, ele deixa de sair dessa vida de prática de pecado. E o pecado passa a ser um acidente na sua vida. E eu quero te dizer algo, não se preocupe com seus erros. Construa dentro de você a fé. Porque a única coisa que não agrada a Deus é não encontrar fé nas pessoas para sair da... Sabe a situação que você está vivendo aí agora? Você precisa de fé. Você precisa só da fé. E mais nada. Você precisa de fé. E aí, meus irmãos? Amados irmãos, em Cristo Jesus. Me ajude. Irmãos, ore em línguas. 1 Coríntios, anota aí. 1 Coríntios 14, 2. Isaías 28, 11, 12. Lucas 16, 17. 1 Coríntios 14, 4. 1 Coríntios 14, 14. 1 Coríntios 14, 28. Judas 20. Efésios 6, 28. 1 Tessalonicenses 5, 17. Vai lá. São as bases que me autorizam a pregar isso para você. Paulo, que ele veio anunciar Cristo vivo, ressurreto. O Cristo em Espírito. O Emanuel, o Deus é conosco. Esse é o evangelho de Paulo. Paulo não veio pregar evangelho, ele vai pregar o mistério do evangelho, que é o caminho. O maior mistério dos 4 evangelhos é o caminho. Jesus, ele é o caminho. É o caminho que leva em você ao Pai. Aleluia. O maior mistério do evangelho é o caminho, irmãos. É isso que Paulo veio anunciar. Tanto é que o povo chamava Paulo o homem, aceita do caminho. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. A fé é tudo, cara. Aleluia. Que Deus abençoe sua vida. Amém, irmãos? Irmãos, eu quero que você me ajude a divulgar essa mensagem, a alcançar vidas. Entre lá no meu canal, por favor, Café com Bahia. Se inscreva lá, deixe seu like lá. Vá lá no sininho lá, notificação para receber. E compartilhe essa mensagem. Me ajude aí a chegar a 1000. Já estou 200 e pouco aí. Me ajude para que nós possamos anunciar as boas novas a toda criatura. Então, querido, metanoia, guarda isso no seu coração, é mudar de mente. Você mudou, você tinha um pensamento de uma coisa, você mudou, isso se chama metanoia. Agora, fazer a vontade de Deus, você tem que entrar na metamorfose. Você tem que destruir essa pessoa, destruir as suas ideias, a sua mentalidade e assumir a mentalidade de Cristo. Lá em 1 Coríntios 2,16, Paulo diz que eu e você temos a mente de Cristo. Amém, irmãos? E homem nenhum pode destruir aquele que tem a mente de Cristo. Por isso, irmão, que é uma paternidade espiritual, nós somos ligados no Espírito. Independente de erros e acertos. Porque algumas coisas que dá divergência em mim e em você, em uma paternidade espiritual, isso é lacuna de alma. A alma é terrível, irmãos. Se você não for um homem de propósito, um homem com a palavra revelada no teu espírito, querido, você nunca vai levar a tua alma. Por isso que a alma é um processo de salvação. Amém? Filipenses, Paulo diz, desenvolva, em Colossenses também, desenvolva a tua salvação. Por quê? Quando Jesus diz que o Espírito está pronto, quando você aceita Cristo, o teu Espírito é salvo imediatamente, irmãos. Agora, levar a tua alma para a salvação, é você levar a tua alma, querido, para o lugar do Espírito. É levar a tua alma para ler o Espírito. Querido, entenda, todo o código da vontade de Deus para a tua vida está armazenado no teu Espírito. E para manifestar o código da verdade do Espírito que você ouviu de Deus, a profecia, a tua alma tem que ler. Então, querido, para eu levar minha alma subjugada à salvação, eu preciso ouvir de Deus. Por isso, querido, se você conhecer a palavra em 1 Coríntios, tem muita gente que é uma alma vivente. Uma alma vivente, meus irmãos. São pessoas orientadas pela Babilônia.
Aí, querido, me perdoa. Eu não estou falando que você aqui não tem que estar na congregação com alguém. Mas a igreja é você. Não estou falando que você não tem que andar debaixo de um pastoreio de alguém. Ninguém está falando isso. O pessoal entende tudo o contrário, a vida no Espírito. Só que eu quero te falar algo, querido. Existe um propósito dentro de você que homem nenhum sabe. É você e Deus. É algo escrito para você. Depois, meu irmão, vai para a Bíblia. Vai para a Bíblia. Abre lá. Romanos, Hebreus 10. A partir do versículo 7. Jesus disse que existia um livro escrito a respeito dele. Existe algo escrito a teu respeito, que só quem sabe é o Espírito. Então, irmão, para de argumento, morre logo. Entra numa metamorfose, que é uma coisa completamente diferente, querido, de metanoia. Amém, querido? Sai da metanoia agora e vai para a metamorfose. Ok? E aí? Para de justificativa. E aí, irmãos? Glória a Deus. Então, irmãos, já está terminando aqui. Glória a Deus, eu amo essa galera toda que está aí. Que Deus abençoe vocês. Sai da metanoia. Entra na metamorfose. Se inscreva lá, divulga essa palavra, compartilhe. Café com Bahia. Amém, irmãos? Boa noite. Um beijo no coração. Ora em línguas. Que Deus abençoe vocês. Amém? Tá aí o meu abraço. Aleluia.